Apocalipse, capítulo 7. Na última aula, quando eu estava explicando o capítulo 6 de Apocalipse, eu comentei que do verso 12 ao verso 17, e também o capítulo 7 todo, entre o sexto e o sétimo selo, há um parênteses, se tratando dos 144 mil selados das 12 tribos de Israel. Vai falar dos israelitas como escolhidos, que são preservados da ira do Cordeiro. Eles não sofrerão, esses 144 mil selados não sofrerão a ira do Cordeiro. Esse 144 mil não é um número literal, é um número que fala de completude. 12 vezes 1000 é igual a 144 mil. É múltiplo de 12. Isso se refere que está completo todos aqueles que Deus quer resgatar de Israel. Existem dois grupos de 144 mil. O primeiro grupo está em Apocalipse capítulo 7. Os grupos que vieram de todas as tribos de Israel e são judeus. Não está falando que são adventistas, e não está falando que são gentios, e não está falando que são testemunhas de Jeová. Estes são judeus. Este é o primeiro grupo, dos 144 mil. Agora, em Apocalipse 14, vai falar dos 144 mil referente aos gentios. Os gentios, no qual não se contaminaram com mulheres, que são virgens. Isso também não é literal, porque senão, só os virgens seriam vencedores, e somente eles subiriam, e não os casados. Então, não é disso que está falando. Está falando dos que não se contaminaram com idolatria e fornicação espiritual. Esses são aqueles que seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. São aqueles que fazem a vontade do Cordeiro, fazem a vontade de Deus, fazem a vontade de Cristo. Não vão aonde eles querem, eles vão onde vai o Cordeiro. Esses são os vencedores. As primícias são os que subiram primeiro. Apocalipse capítulo 7, verso 1. Depois disso, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Esses 4 anjos, eles foram criados para guardar o vento. Eles estavam retendo os 4 ventos que sopram sobre a terra, e os ventos aqui significa refrigério, e eles foram ordenados para que neste tempo não haja refrigério na terra. Não vai haver alívio, por isso os anjos estão retendo os 4 ventos da terra. Verso 2. E vi outro anjo. Esse anjo mencionado aqui é Cristo, porque ele tinha o selo do Deus vivo. E vi outro anjo que subia do nascente do sol, ou seja, de leste, tendo o selo do Deus vivo. Então este é Jesus. E ele clamou em alta voz aos 4 anjos, aos quais fora dado causar dano à terra e ao mar. Verso 3. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado na testa os servos do nosso Deus. Então os 4 anjos, eles têm poder para danificar a terra, o mar, as coisas criadas. Quando os 4 primeiros tocam a trombeta, eles tocam as coisas criadas. Os 3 últimos tocam diretamente os homens. Esses servos de Deus são selados na testa, para que quando tocar as 7 trombetas não sejam atingidos. E esse selo nas testas não é o sábado. E quem não tem o selo vai sofrer muito na terra. Verso 4. E eu vi o número dos que foram selados, 144 mil, que não é um número literal, é um múltiplo de 12, que significa que está completo todos aqueles que Deus quer resgatar de Israel. Verso 4. E eu vi o número dos que foram selados, 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Aqui no final do verso 4 fala as tribos dos filhos de Israel. Não está falando de adventista que guarda sábado, e nem testemunho de Jeová. Verso 5. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. E da tribo de Gade, 12 mil. Aqui era para a tribo de Ruben aparecer primeiro. Porém, ele foi privado da sua primogenitura, porque Ruben se deitou com Bila na cama de seu pai, na cama de Jacó. Em Gênesis capítulo 35, verso 22, e 1 Crônicas, no capítulo 5, verso 1, ele fornicou, deitou-se com a mulher do próprio pai na cama de seu pai, por isso ele foi privado da sua primogenitura. Verso 6. Da tribo de Azer, 12 mil. Da tribo de Naphtali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Verso 7. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. Verso 8. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, foram selados 12 mil. A partir do verso 9 ao 17, vai ser falado de uma grande multidão que serve a Deus. No santuário celestial, os santos redimidos, arrebatados ao céu, para desfrutar do cuidado de Deus e o apacentar do Cordeiro. Verso 9. Depois destas coisas, olhei, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos com vestes brancas, com palmeiras nas mãos. Os vencedores vão estar de pé diante do trono e diante do Cordeiro. Como que sabemos que são vencedores? Sabemos que eles são vencedores porque estão vestidos de vestes brancas e com palmeiras ou palmas nas mãos. E os ramos de palmeiras representam a vitória dos santos sobre a tribulação que experimentaram por amor ao Senhor.
como vemos no verso 14. Eu lhe disse, meu senhor, tu sabes. E ele então disse, estes são os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Estes são também os vencedores tardios, no qual morreram na grande tribulação e não negaram o nome de Jesus. As palmeiras eram usadas na festa dos tabernáculos, no qual o povo de Deus se regozijava pela satisfação do desfrute que tinham. Em Levítico capítulo 23, verso 40, Neemias capítulo 8, verso 15. A festa dos tabernáculos era uma prefiguração que se cumprirá com a grande multidão de redimidos e vencedores de Deus que desfrutarão a eterna festa dos tabernáculos. No templo de Deus, essa multidão florescerá como a palmeira. Salmos 92, verso 12 ao 13. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, ele é minha rocha, nele não há injustiça. Apocalipse capítulo 3, verso 5. O que vencer será vestido de vestes brancas. Os vencedores receberão vestes brancas. E as palmeiras representam um triunfo. Quando Jesus entrou na entrada triunfal em Jerusalém, nas mãos do povo tinham folhas de palmeiras, que significa triunfo. Então os vencedores triunfaram, eles venceram. Lucas capítulo 21, verso 36. Vigiai, pois em todo tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então os vencedores estarão em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Verso 10. E clamavam em alta voz, dizendo, a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Então, a salvação pertence ao nosso Deus. O louvor em grande voz, no qual somente a salvação é mencionada, indica que os que louvam são salvos. A grande multidão, os que são salvos, estão gratos pela salvação do Senhor Deus. A grande tribulação vai produzir mais vencedores do que toda a história da igreja. E esses são os que vieram da grande tribulação. Todos os que vão reinar são salvos, mas nem todos que são salvos irão reinar. Verso 11. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes, e se prostraram diante do seu rosto, diante do trono, e adoraram a Deus. Verso 12. Dizendo, Amém. Então todos rendem glória e louvor a Deus. E eles adoraram a Deus dizendo, verso 12, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então começam adorando com amém e terminam adorando com amém, porque Jesus é o amém, como está escrito em Apocalipse 3, verso 14. Isto diz o amém é Jesus, no qual é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então Jesus é o amém. Aqui está falando de Jesus. Então começa com amém e termina com amém, porque Jesus é o primeiro e o último. Ele consuma todas as coisas. Ele está no início e ele está no fim. 7 atributos a Deus: o louvor, a glória, a sabedoria, ações de graças, a honra, o poder e a força. Referindo-se que este louvor está completo. No verso 13, há quem diz que os anciãos são apenas uma simbologia. Porém, se é uma simbologia, por que fala? Então, não é uma simbologia. No verso 13 diz, um dos anciãos tomou a palavra, dizendo-me, estes que estão vestidos com vestes brancas, quem são e de onde vieram? Então, não é só uma simbologia, tá? Os anciãos. Então, ele fez uma pergunta e João não ousa responder. Então, João lhe disse, meu senhor, tu sabes. Ele então me disse, estes são os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, eles estão vestidos de vestes brancas. Então, eles são vencedores. Isto é um grande avivamento. Muitos que deram suas vidas por Cristo e não negaram seu nome. E eles vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes, ou seja, eles morreram por Jesus Cristo. Verso 15. Por essa causa, estão diante do trono de Deus, e o serve de dia e de noite, no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Os que saíram da grande tribulação foram direto para o templo de Deus, onde servem dia e noite, sem cessar. Cristo é o tabernáculo de Deus, como está escrito em João capítulo 1, verso 14. E a Nova Jerusalém, como a expansão final e máxima de Cristo, será o tabernáculo eterno de Deus. Assim como está escrito em Apocalipse capítulo 21, verso 2 ao 3. No qual todos os redimidos de Deus habitarão com ele para sempre. Deus os cobrirá consigo mesmo, aquele que está corporificado com Cristo. Uma corporificação de Deus será o tabernáculo deles. Então Deus será o nosso tabernáculo. Na corporificação de Jesus Cristo, ele nos cobrirá consigo mesmo. Verso 16. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, nem os afligirá o sol, nem o calor algum. Então, as pessoas que trabalham arduamente no sol e sofrem, são castigadas com o calor do sol, elas não serão mais afligidas pelo sol e pelo calor que ele produz. E as pessoas que têm fome, não têm alimento,
nunca mais terão fome e nunca mais terão sede. Verso 17: Pois o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de águas da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Então todos aqueles que choram serão consolados. As suas lágrimas serão enxugadas, porque não terá mais pelo que chorar. E o Senhor nos apacenta e não nos deixará faltar. E Ele é o bom pastor. Ele deu a vida pelas suas ovelhas. E assim como está escrito em João 10, capítulo 25 ao 30, as suas ovelhas ouvirão a sua voz, e ele lhes dará vida eterna, e elas não serão arrebatadas de sua mão e nem da mão do Pai. E ele sempre cuidará de nós. Podemos sempre contar com Jesus como nosso pastor, e ele nos conduzirá em fonte de águas da vida.